que hoje a Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros promove um debate que questiona que saúde para Portugal no pós-pandemia. Está precisamente comigo o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, Ricardo Matos. Obrigado, bom dia. Falo primeiro, naturalmente, responda a esta pergunta mais ou menos encapotada que eu fiz, se existe um elevado número feminino na enfermagem, ou acaba por ser, digamos que, ela por ela, entre os homens e as mulheres, neste dia particularmente dedicado à mulher. Bom dia, Ricardo. Olá, Carlos, muito bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos vê através das redes sociais. Sim, a nossa profissão é maioritariamente feminina, o que lhe dá um cariz humanitário totalmente diferente, e é com grande satisfação que vivemos essa realidade. Eu diria cerca de 80% da classe de enfermagem nacional é feminina, sim. Isto terá a ver um pouco com a parte de mãe que existe em toda a mulher, ou seja, no fundo esta componente de protetora, de carinho, de afeição, de ajuda. Aquele sorriso feminino faz milagres às vezes em muitos dos doentes que vocês cuidam, que vocês tratam. Sim, as profissões da saúde, por regra, são profissões muito humanitárias e, portanto, acaba por atrair mais o lado feminino do que propriamente o lado masculino. Mas nos últimos anos tem havido, eu não diria uma inversão, mas tem havido uma atração maior por parte de estudantes masculinos, o que é sem dúvida muito bom, porque prova-se, tendo em conta aquilo que é a nossa experiência prática, que as equipas multidisciplinares mistas têm um funcionamento mais leve e, portanto, conseguem com maior facilidade atingirem os resultados a que se propõem do que propriamente equipas onde maioritariamente são do mesmo género. E, portanto, nesse aspecto temos vindo a equilibrar um pouco a balança, mas é sem dúvida um orgulho muito grande pertencermos a uma profissão que tem um número muito mais elevado de mulheres, porque sem dúvida, e digo isto sem qualquer tipo de presunção, eu acredito verdadeiramente que o mundo estaria muito melhor se tivéssemos mais mulheres em cargos de direção, em cargos de gestão, porque traria outro equilíbrio àquilo que são muitas vezes os objetivos individuais de quem gera ou de quem dirige, e nesse aspecto estou perfeitamente convencido de que o mundo e as nossas vidas sairiam a ganhar se tivéssemos essa ousadia ou se tivéssemos a capacidade de atrair as mulheres para esses cargos de enorme dedicação. Todos sabemos que as mulheres têm uma dedicação muito grande à família e, portanto, sobra-lhes muito pouco tempo para os organismos políticos. É só um exemplo, mas eu estou convencido que com o desenvolvimento natural da própria sociedade e da partilha cada vez mais permanente dessas tarefas familiares entre o casal, eu estou convencido de que vamos conseguir equilibrar esta balança política. Refiro-me à política porque de facto é um meio de atingir altos lugares de destaque. Padrões, lugares de destaque, sim. E portanto, nesse aspecto, eu gostaria de salientar aquilo que tem vindo a ser as lutas das mulheres no sentido do seu empoderamento pessoal e profissional. Esse aspecto é sem dúvida um caminho que irá valorizar muito mais a nossa sociedade. Dr. Ricardo, e esta pandemia, este bicharoco, veio provar que elas são tudo menos o sexo fraco. Sim, sem dúvida, não, muito pelo contrário. A pandemia veio nos consciencializar da necessidade urgente de nós olharmos para alguns setores de uma outra forma. E sem dúvida que, como há pouco eu dizia, se conseguirmos provocar essa atração nas mulheres para se dedicarem um pouco mais às áreas de gestão, quer seja na saúde ou noutra área qualquer da nossa sociedade, eu estou convencido que essa transformação que nós tanto ansiamos irá sem dúvida acontecer. Reparem agora esta dificuldade que tem vindo a acontecer dentro dos partidos para conseguirem líderes autárquicos femininos. Temos muito poucos. E, portanto, isto não é propriamente uma corporação ou, digamos,
uma tentativa de os homens manterem os seus cargos. Eu penso que tem mais a ver com esta incapacidade que a sociedade tem de atrair as mulheres para estas áreas políticas. Não era esse o objetivo, mas agora aproveito também para dizer, agora a vossa vida está ligeiramente mais facilitada com este abaixamento dos casos e dos números que diariamente nos entram por casa adentro pelos balanços que a Direção Regional de Saúde tem vindo a fazer sobre a pandemia. Isto quer dizer que podemos tirar o pé do acelerador? Ora bem, tem existido de facto um abrandamento dos casos positivos, o que leva a uma diminuição da pressão na assistência hospitalar e, portanto, toda a sociedade ganha com este aspecto, porque vai permitir que os hospitais regressem à sua produção normal. No entanto, quando falamos em desconfinamento, temos que ter algum cuidado nas opções políticas que nós adotamos nesse processo. Isto porquê? Porque as informações que nos chegam do estrangeiro não são muito animadoras. Temos, fruto desta transmissão elevadíssima do vírus, têm surgido novas variantes e quase todas com um índice de patogenia mais elevado do que o vírus inicial. E, portanto, isto deve nos preocupar, porque, de facto, o nosso país, tendo várias limitações orçamentais e não sendo propriamente um país com recursos naturais, e com um crescimento económico sustentado nas últimas 2 décadas, dificilmente conseguiremos reproduzir novos confinamentos a este nível. E, portanto, há algumas linhas que nós devemos determinar como vermelhas, abaixo das quais podemos, de facto, impor medidas de desconfinamento, mas enquanto não chegarmos a essas linhas, necessitamos de manter algum distanciamento. Agora, há aqui um aspecto que eu gostaria, e aproveito este momento, para abordar. A evidência científica prova-nos cada vez mais que será extremamente difícil, para não dizer impossível, uma eliminação completa, uma irradiação completa do vírus na nossa sociedade. E se nós analisarmos tudo o que está a acontecer com base neste pressuposto, vamos perceber que neste momento torna-se muito importante, eu diria fundamental, imprescindível, nós dotarmos a nossa população de conhecimento e de aptidões e de competências para lidar com a circulação natural deste vírus. E, portanto, eu acredito que é muito mais vantajoso nós, nesta fase, ensinarmos a população, desde a etiqueta respiratória, desde a lavagem das mãos, desde o distanciamento social, algum cuidado na utilização da máscara, a correta utilização. Portanto, são tudo comportamentos que vamos ter que manter, eu diria, este ano, no próximo ano, daqui a 2 anos, e, portanto, é muito importante nós conseguirmos dotar a população com estes recursos do que propriamente andarmos de confinamento em confinamento e com proibições, muitas delas muitas vezes muito incongruentes, como agora vimos. O PCP fez 100 anos de existência e fez uma grande festa em Lisboa. Portanto, há situações que de facto na nossa sociedade são muito difíceis de compreender, e eu penso que este tem sido, eu não lhe diria pormenor, porque não é um pormenor, mas eu acredito que esta mensagem incongruente por parte dos agentes políticos tem tido um impacto muito negativo naquilo que é a consciencialização de todos nós da gravidade da pandemia que estamos a viver. E neste aspecto é emergente, e tenho dito isto em todos os fóruns, que a mensagem política seja o mais congruente possível. E não podemos continuar com proibições e depois, dentro daquilo que é o espectro político ou os processos políticos, não termos a responsabilidade de adotar os mesmos comportamentos. Doutor, e faz sentido, perante aquilo que acabou de dizer, começarmos já a discutir a saúde em Portugal no pós-pandemia, como vai ter lugar hoje nesta conferência lado a lado.com? Faz só pela seguinte razão. Eu penso que é o momento certo e tendo em conta que hoje entendemos a saúde não como um setor isolado, mas olhamos para ela de uma forma séria e olhamos todos, os agentes económicos sobretudo, e interpretamos a saúde como o elevador socioeconómico mais importante de todos. Obviamente temos a educação, temos a segurança, temos a justiça, mas a saúde é aquele setor que, não trabalhando, não tendo graus de eficiência elevados, vai ter um impacto absolutamente central e devastador em todo o processo económico de um país. E neste aspecto é muito importante nós começarmos a programar
a mente dos nossos gestores de que é necessário iniciarmos um processo de planeamento a médio e longo prazo. Isto é absolutamente fundamental. Todos sabemos que Portugal não é um país culturalmente preparado para o planeamento. Nós, por regra, fazemos uma gestão corrente dos acontecimentos. Eu penso que não estou a ferir suscetibilidades de ninguém, mas em todos os setores, não é só na saúde, em todos os setores. Em cima dos joelhos, não é? É um pouco assim. E, portanto, este é o momento certo de nós começarmos a programar as mentes de que é necessário começar já a trabalhar nos cenários pós-pandemia, de forma a quê? De forma a nós conseguirmos estruturar muito bem, de forma pensada, refletida, consistente, que tipo de sistema de saúde nós queremos ter, podemos pagar, e qual será o melhor, tendo em conta a nossa cultura, o nosso país, qual será, sem dúvida, o melhor sistema de saúde. E, portanto, este encontro hoje à noite com o Dr. Ricardo Batista Leite tem sido uma personalidade ímpar nos cenários de pandemia. O Dr. Alexandre Lourenço, que é um administrador muito reputado, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, vão nos dar uma visão muito interessante sobre alguns temas. Eu gostaria de falar hoje à noite sobre 3 temas muito importantes, na minha opinião: os recursos humanos, que tipo de equipa multidisciplinar nós queremos ter no futuro, como é que os nossos profissionais estão neste momento, como é que eles vão estar dentro de um ano, que tipo de investimento é necessário nesta área. Falar também um pouco sobre financiamento, porque nós podemos querer ter um sistema de saúde complexo e organizado e não termos capacidade económica e financeira de o poder sustentar. E, portanto, é muito importante entendermos que tipo de modelo de financiamento nós podemos adotar nos cenários pós-pandemia. E depois, um tema que para mim me diz muito, porque tem muito a ver com a gestão, que está relacionado com a autonomia dos conselhos de administração das instituições públicas de saúde. Este aspecto é absolutamente central, porque parece-me que em Portugal temos tido alguma renitência em seguir aquilo que são os melhores padrões de desenvolvimento hospitalar e de outras instituições de saúde a nível europeu. Sempre que nós temos uma nomeação política para um cargo de direção na saúde, tendo em conta os orçamentos elevadíssimos que essas instituições gerem e a complexidade do mundo multidisciplinar e multiprofissional, portanto, torna-se muito importante hoje em dia nós conseguirmos assegurar que temos as melhores pessoas nos locais certos. E, portanto, discutir um pouco esta matéria da nomeação, da composição dos conselhos de administração, que tipo de equipa deve lá estar, com que competências, eu penso que são assuntos centrais. Claro que existem outros, mas nestes eventos não conseguimos discuti-los todos, vamos fazendo vários para conseguirmos ter uma ideia mais ou menos geral. E depois há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental, e eu penso que a pandemia também trouxe aqui uma oportunidade de reformar vários métodos de transmissão da comunicação. Portanto, aquilo que estamos a fazer agora era um pouco impensável há um ano atrás, ou há 2 anos atrás. Não era nosso hábito fazermos reuniões deste tipo ou partilharmos informação deste tipo. E, portanto, hoje, com esta facilidade que nós temos de, durante 5 ou 10 minutos, falarmos para milhares de pessoas, torna-se aqui muito importante esta responsabilidade por parte dos agentes públicos e dos agentes de saúde, de conseguirem transmitir uma informação o mais responsável possível, o mais congruente possível, para nós conseguirmos, no fundo, será sempre essa a missão final, agregar toda a gente naquilo que é a grande missão deste país, que é conseguirmos dotar os nossos sistemas de saúde, os nossos profissionais de saúde, das melhores condições para que possam eles próprios cuidar da nossa população e prestar o máximo de qualidade nos cuidados que a nossa população necessita. Doutor, um abraço amigo, muito obrigado por partilhar connosco.